O desaparecimento de Evandro Ramos Caetano, um menino de 6 anos... No sombrio submundo da história criminal brasileira, existe um caso que até hoje provoca arrepios. Um crime brutal, uma criança indefesa, um ritual macabro. E o que é pior, décadas depois, ainda restam dúvidas. Ninguém cumpre pena depois de 30 anos, mas o que acontece quando a justiça falha desde o primeiro dia? Era 6 de abril de 1992. O pequeno Evandro Ramos, de apenas 6 anos, saiu de casa em Guaratuba, no litoral do Paraná. A caminho da escola, um trajeto de menos de 2 minutos, mas ele nunca chegou. Quando os pais perceberam sua ausência, o desespero começou. Buscas foram feitas, cartazes espalhados, apelos na TV, mas nenhum sinal do garoto. Até que 5 dias depois, o horror foi revelado. 11 de abril, o corpo de uma criança foi encontrado em um matagal, mutilado, sem órgãos internos, os dedos cortados, roupas retiradas. Os sinais eram claros: torturas e violência extrema. Era Evandro. E o que se revelou depois ultrapassou qualquer limite de crueldade. A polícia começou a investigar com pressão total da mídia. E logo apareceram os primeiros suspeitos. 7 pessoas, entre elas figuras influentes na cidade. Entre os acusados estavam Beatriz Bagem, filha do ex-prefeito, e a sua mãe, Cecília Bagem. As acusações: sequestro, tortura, assassinato e ritual satânico. Um suposto ritual de magia negra para obter poder político, mas o que parecia uma solução rápida, logo se tornaria um pesadelo jurídico. Os acusados confessaram. Detalhes brutais foram narrados, mas havia um problema. As confissões foram obtidas sob tortura. Gravações em áudio mostraram os gritos de dor, o desespero e a clara coação. O próprio Ministério Público reconheceu, anos depois, que houve graves irregularidades. As confissões não eram confiáveis. A dúvida passou a pairar no ar. Será que os verdadeiros culpados foram encobertos? Ou essas pessoas foram apenas bode expiatório? O Brasil inteiro passou a acompanhar. A mídia, sedenta por audiência, transformou o caso em um espetáculo. Em propaganda de TV, rádios e jornais, o caso Evandro virou sinônimo de ritual satânico. Mas enquanto o país apontava o dedo, a investigação acumulava erros, provas mal conduzidas, ausência de perícias independentes, confissões constantes e uma pressão política imensa. O caso se arrastou por décadas. Beatriz Bagem foi condenada em 1998, mas depois, em novo julgamento, foi absolvida em 2011. O processo cheio de idas e vindas, suspeitas de manipulação, sumiço de documentos e testemunhas intimidadas. Até hoje, ninguém cumpre pena pelo assassinato de Evandro. Em 2018, o caso ganhou novos holofotes, graças ao podcast Projeto Humanos. O caso Evandro, de Ivan Mizanzuki. Com mais de 30 episódios, o podcast trouxe à tona gravações inéditas, laudos esquecidos e colocou o caso sob nova ótica. O que parecia resolvido nos anos 90 voltou a ser questionado. Os ouvintes passaram a enxergar não apenas o crime, mas a tragédia judicial que se seguiu. Várias perguntas seguem sem resposta. Por que o corpo de Evandro foi liberado sem uma autópsia completa? Por que as confissões não batem com os detalhes do corpo encontrado? Quem realmente matou Evandro? Uma teoria aponta que ele teria sido confundido com outro menino,
outras que a cena foi forjada. E há ainda quem acredite que um grupo poderoso agiu para silenciar a verdade. Mais de 30 anos depois, o caso Evandro ainda está aberto. Não há condenados, não há confissão válida. A dor da família permanece, assim como a sensação de injustiça. O caso Evandro é mais do que um crime brutal. É um espelho da falência do sistema jurídico. Um retrato de como o medo, o preconceito e a sede por resposta rápida podem condenar inocentes e proteger culpados. E o mais sombrio de tudo é um lembrete de que, às vezes, a justiça nunca chega. Evandro tinha apenas 6 anos, caminhava sozinho por 150 metros e nunca mais voltou. O Brasil o esqueceu, mas a verdade continua enterrada em algum lugar em Guaratuba. Se você quer mais histórias obscuras como essa, inscreva-se no canal e ative o sininho e compartilhe esse vídeo também. Aqui a verdade sempre vem à tona, por mais sombria que ela seja.